Você tá perdendo seu filho e não tá percebendo. Ixi. Pesado. Esse fim de semana eu fui pro Legado. O Legado é um programa de pais e filhos, que a gente é uma sequência do Legendários, né? Então é para pais que já são legendários, aí você leva o filho. Aí tem todas as idades. Eu levei, e pode ser o pai e a filha, e o pai e o filho. Eu levei o Arthur, ele tem 10 anos. E eram poucas pessoas, né? Ali era pouca gente, dava 40 e poucos pais e seus respectivos filhos. Um pai ou outro levou 2 filhos, porque tinha a idade muito perto, né? E foi, assim, uma experiência muito marcante, né? Primeiro que são 2 dias e meio sozinho com o filho. Fiz uma viagem, fui para Curitiba, então tive muito tempo com ele. Lá na montanha, zero celular. Aí Legal. isso já é bom demais, né? Só disso aí já resolveu o problema de muitos pais, já perceberam o problema. E a gente teve muitas conversas sérias ali. E eu senti, falei pra Vanessa, falei, meu bem, a gente precisa começar a conversar sobre filhos aqui. Porque eu vejo o quanto essa turminha tem sido atacada. E o quanto eles estão desprotegidos. Por culpa nossa, por culpa dos pais. Lá, em determinado momento, a gente foi falar sobre algo que a gente fala nos Legendários, né? Que é um homem sozinho é presa fácil. Isso vem da natureza. O leão, o predador, ele ataca qual animal? Ele ataca o que está afastado do bando. Ele ataca normalmente o mais fragilizado, O o isolado. menor e os filhotes. Olha só como a natureza nos ensina. E aí, você pensa, não, mas meu filho está dentro da minha casa, eu estou aqui dentro da minha casa, ele está protegido. Será? Se você tem deixado ele criança, meu filho estuda numa escola, no Adventista, ele tem 10 anos de idade. Eu acho que na sala dele ele é o único que não tem um celular, que não tem acesso a um celular. Com 10 anos de idade. Lá eles falaram um dado bizarro pra nós também. A média hoje de contato com pornografia é com 8 anos de idade. O primeiro contato com pornografia é com 8 anos de idade. Menino e menina, meu bem. Menininha. Tá alcançando as crianças. E pai, deixa eu te falar, como que você acha que isso chega neles? Chega neles quando você dá essa tecnologia para eles. E Livremente. aí, o que acontece? Você chega cansado do trabalho. Justo. Por quê? Porque você trabalhou. Sua esposa tá cansada porque trabalhou o dia inteiro. Às vezes trabalhou em casa, trabalhou fora. Não sei exatamente qual a rotina de vocês. E aí, o seu filho quer atenção. Ele quer conversar com você. Aí você tá cansado demais. E aí ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta um mês, tenta dois, tenta 1 ano, 2 anos. Ele vai parando de tentar se relacionar com você. Só que não existe um vácuo. Ele continua tentando se relacionar com alguém. E aí ele começa a encontrar isso aqui. E aí são os grupos de WhatsApp. Porque crianças têm grupos de WhatsApp já. E aí tem algum menino que acessou o celular do pai, acessou o celular do tio, acessou alguém. E joga um vídeo ali dentro. Porque o seu filho sozinho é presa fácil. O filho sem o pai é presa fácil. Ele é frágil, ele não consegue se defender. E aí começa isso, esse acesso na infância. Isso vai tornar ele um homem doente quando ele for mais velho. Um homem viciado. Esse acesso na infância vai tornar essa mulher uma mulher promíscua e viciada na vida adulta. Um filho promíscuo e viciado na vida adulta. Isso vai destruir a beleza, a pureza do que é o sexo dentro do casamento. Hoje eu e a Vanessa tratamos casais adultos, marmanjo, gente com 40 anos, com 50 anos, que tem problema na vida sexual. Começou lá. Começou lá na infância. Eu sou um caso disso. Meu pai é um excelente pai. Minha mãe é uma mãe maravilhosa. Só que infelizmente eles trabalharam muito. E muitos momentos em que, às vezes, eu tinha que estar com eles, eu estava na rua. Desde muito pequeno. Com 5 anos de idade,
Eu já saía pra rua pra brincar com amigos. Só que aí o que é o problema? Pra sair pra brincar com amigos, eu entrei dentro de casa de adultos que começaram a expor pornografia pra nós. Adultos. Você não sabe quem é o pai do seu amiguinho, do filho... Quem é o pai do amiguinho do seu filho. Isso de você ficar deixando ir pra casa dos pais de outras pessoas sem fazer a ideia de quem é. Meu irmão, você não tem noção do risco que você tá correndo. Se dentro da sua própria casa, com parente, é onde acontece o maior número de assédios, imagina na casa de um estranho que você não faz ideia de quem é. Você conhece os pais dos amigos do seu filho que você tem deixado ele se relacionar? Você sabe quem são essas pessoas? Isso é função sua, pai. É o pai que protege. A mãe, ela tem uma responsabilidade de criar o filho, de educar o filho, de cuidar, de nutrir o filho, de cuidar do lar. Só que o pai tem a função de proteger. O pai tem a função de ser aquela segurança, de ser aquela barreira de proteção. E para que isso aconteça, você tem que aprender a se relacionar com o seu filho. Tenha conversas difíceis com ele. Meu irmão, seu filho que tem 10 anos de idade, que tem 8 anos de idade, você já falou com ele sobre pornografia? Eu sei que tem pai que tem medo de falar com a sua filha sobre isso. Existem formas de falar. Você não precisa chegar e falar assim, ó... Você já acessou pornografia? Arthur, deixa eu conversar com você aqui. Algum amiguinho seu já mostrou algum vídeo, já mostrou alguma foto de homem e mulher pelado? Você tá vendo que é uma forma muito mais simples de explicar pra ele? Porque assim, se você falar pornografia, eles às vezes não vão entender o que é. Não vão saber nem do que se trata, né? Nem vão saber o que é. E você tem que começar desde cedo a falar que namoro... Eu sempre uso a palavra namoro. Eu namoro com a mamãe. A gente começou a namorar, nasceu 2 filhos. E namoro é uma bênção, é algo pra ser maravilhoso, é algo pra ser feito no casamento, é na vida adulta. Vocês vão ter isso, e eu falo pra eles orarem desde pequeno. O casamento de vocês vai ser uma bênção. O esposo seu, Anne, vai ser uma bênção. Sua esposa, Arthur, vai ser uma bênção. Esses bichos aprontaram uma gritaria ali. Mas não vai aparecer no vídeo, Nossa, né? lá, é os pretinhos com biquinho Laranja. laranjado. Oh! Você vai cortar no vídeo? Não, vai deixar. Então, você precisa de ser essa pessoa que tem essa responsabilidade. Vou te falar outro dado bizarro que é problemático. Você já viu as pessoas hoje que têm vícios na vida adulta? Vício sexual, vício em bebida, vício em jogos, vício em pornografia, vício em adultério. Todos os tipos de vícios que as pessoas têm hoje, vício está diretamente ligado à dopamina. É um problema de dopamina. E a pessoa que tem uma fragilidade com dopamina, que ela tem isso desajustado, é uma pessoa que precisa de buscar prazer com muita constância. É uma pessoa que tem dificuldade de sofrer. E a vida se trata também de sofrimento. Eu tava agora sofrendo na academia. Eu também. Nossa, A gente tava sofrendo agora. Comer certo, sofri demais. comer certo é sofrimento. Ler a Bíblia muitas vezes vai ser sofrimento. Ler um livro vai ser sofrimento. Por quê? Porque o oposto disso é o prazer. É ficar no TikTok, é ficar no Instagram, é assistir uma série, é comer besteira, é não malhar, é viver uma vida, não orar. Tudo isso é o que o seu corpo, a sua carne quer. E o que a sua falta de disciplina te proporciona. E nós temos isso hoje na vida adulta. Imagina essas crianças que já estão, desde a infância, Crescendo viciado. viciadas em dopamina. Viciadas em telas, viciadas em celular. Meu irmão, eles vão ser uma geração bizarra. Vão ser uma geração que não consegue persistir em nada. Por quê? Porque ele não consegue persistir para assistir um filme. Tem que ser vídeos curtos de 1 ou 2 minutos. Ele não tem persistência para assistir um filme de 2 horas mais. Com cenas longas. Faz um teste, assiste um filme de criança. Um filme antigo. Um filme antigo você tem cenas longas. Um filme novo, a cada 1 ou 2 segundos, Alguma coisa a imagem explode. muda. Alguma coisa explode, alguma coisa corre, alguma coisa pula na tela. Por que que é feito assim?
Porque é assim que o cérebro das pessoas funciona hoje, não só das crianças, mas principalmente delas, porque elas estão sendo formadas. Ou seja, você formou o caráter de uma criança na sua primeira idade com um distúrbio muito grande de dopamina. Essa pessoa, essa criança, ela tende a ser um obeso. Ela tende a ser uma pessoa que vai ser uma pessoa repleta de vícios, com dificuldade de foco. Ah, tudo é TDAH, vai... Por Não quê? vai sobrar ninguém fora desse diagnóstico. Não vai sobrar ninguém. Nem adultos, nem crianças. Por quê? Porque as pessoas têm um desajuste muito grande de dopamina, elas não conseguem sofrer. E mais uma vez, eu quero dizer algo. O sofrimento faz parte da vida. Sacrifício faz parte da vida. Quer ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter que sacrificar. Você quer ser uma pessoa com um corpo legal, você vai ter que sacrificar. Você quer ser uma pessoa que é saudável, você vai ter que sacrificar. Você quer ter um casamento bom, você vai ter que sacrificar. Você quer ter filhos educados, você vai ter que sacrificar. Sacrificar seu tempo, pai. Sacrificar o tempo que você acha que é justo, e de fato é justo, mas só que assim, você vai abrir mão de estar com seus filhos porque, eu quero descansar. Até quando? Vai chegar uma hora que ele não vai querer mais seu tempo. Eita. Com 11, 12 anos de idade, ele já não quer mais tentar o seu tempo. Não deixa chegar nisso, não. Porque ele tenta. Olha, até os 10, 12 anos de idade, você é a referência máxima do seu filho, da sua filha. Você, sua esposa. Depois dessa idade, eles vão voar, meu irmão. E se você não trouxe eles para perto, se você não criou eles com vínculos muito fortes, eles estão despreparados para a vida. Eles vão ser adultos problemáticos. E não só isso, eles crescem com uma série de coisas, de traumas, um monte de dores, de rejeição. Mas eu sou um bom pai, eu não rejeitei meu filho. É porque você não percebe. Quando você nega de passar tempo com ele, de gastar meia hora, não tô falando 10 horas, não, tô falando meia hora, conversando com ele. Olha só, mano. Isso aqui dói em algumas pessoas. Quantos de vocês gastam pelo menos meia hora conversando com seu filho? E ele precisa. Você é a referência dele, você é o sustento dele, você é a segurança dele. E aí tem pais hoje que se envolvem, apaixonam por alguém, quer ser feliz. Ah, não, meu filho vai entender. Meu filho gostaria que eu fosse feliz. Que conversa fiada de gente idiota é essa? Mães falando isso pra nós. Ah, não, meu filho gostaria da minha felicidade, ele não quer a gente aqui em casa brigando. Lógico, ele não quer vocês em casa brigando, então para de brigar. Ele quer que você resolva seus problemas, não que você fuja deles. Olha o que você está ensinando. Veio um problema no meu casamento, então você para. Você ensinou pro seu filho agora. Todo problema você não resolve, você foge dele. É assim que ele vai aprender. Uma total inversão, porque em vez de você fugir do pecado, você está fugindo das coisas que Deus te deu. Só que tudo que tem valor precisa de trabalho. Tudo que tem valor precisa de esforço. Então, se vem uma necessidade de esforço, de consertar, você foge. Seu filho vai reproduzir isso na vida profissional, na vida estudantil dele, depois na vida amorosa dele, quando ele for adulto. Quando ele vê uma dificuldade, ele foge. Quando ele vê o pecado, ele não foge. Porque foi assim que você ensinou. E muito mais o que a gente faz influencia a vida de uma criança do que o que a gente fala. Você pode falar. Mas se o seu testemunho é oposto ao que você fala, você gera na cabeça da criança uma esquizofrenia. Ela vai falar, uai, meu pai falava que eu tinha que ser honesto, mas ele era desonesto. Falava que eu tinha que amar, mas ele traía. Como é que isso vai virar dentro da cabeça da criança? Vai virar uma loucura. E não vai frutificar pro lado bom essa confusão. Eu presenciei pais super protetores fazendo filhos parecer nenê. Pai, você que está me assistindo e que você acha que seu filho é um bebezinho, mães especialmente, que você trata seu filho homem, que já está com seus 7, 8, 9 anos de idade, como se ele fosse um nenezinho, você está criando um homem frágil. Eu vi muitas crianças frágeis lá. O Arthur, nossa, isso aqui tá leve. E eu pondo ele para carregar peso. Eu pegava ele, colocava ele para carregar peso.
Era peso que eu podia carregar. E eu vi muitos pais carregando. E aí muitos pais pensam, não, isso é prova de amor que eu tô fazendo pro meu filho. Não, peraí. A nossa função como pais não é criar uma barreira em volta dele e fazer tudo por ele. É treiná-los. Cada idade requer uma coisa. Quando ele é bem novinho, realmente você tem que proteger ele em tudo. Só que os meninos, a gente já viu pessoas próximas a nós que estão tendo dificuldade com o filho, com a filha, que o filho começa a dar birra, começa a chorar, fala, não, meu filho ele tem um problema. Ele tem um problema de todo filho. Falta de disciplina. Ah, mas é porque você não viu. Ele grita, ele esperneia, puxa cabelo, bate a cabeça na parede. Ah, bem-vindo ao mundo de crianças. Já passamos por isso. A gente resolveu. Resolve. Você tem que pôr disciplina. Daquele jeito. Olha, eu vejo pais sendo mandados pelo filho. Como? Ah, nossa, a gente não foi pra igreja porque o menino começou a dar birra. Ele teve uma crise. Eles falam crise. Não, ele foi birra. E você não tá conseguindo controlar. E você tem medo de corrigir. Você tem medo de gritar. Você tem medo de segurar com força. E aí vai crescer uma criança, um homem ou uma mulher que não tem ninguém que manda nela. Pode ser uma criança de uma índole boa, mas vai crescer sem suportar nenhum pingo de autoridade sobre ela. Porque o próprio pai e a mãe, que são as primeiras autoridades, não conseguiram. Ah, não, mas é porque ela teve uma crise, ele teve uma crise. Todo filho que não é disciplinado vai espernear, vai gritar. E aí o pai fala, nossa, mas tá tendo uma crise, isso aqui é complicado, mas tem que ir no psicólogo. Não, só precisa de você corrigir, toda criança é assim. Toda criança é assim. E às vezes é um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, não sabe que é assim. Tô aqui pra te contar, é desse jeito. Moleque que não é disciplinado, menina que não é disciplinada, dá birra, esperneia, arranca cabelo, bate cabeça em parede. É desse jeito. Durou pouquinho aqui em casa. A gente levou no psicólogo, mas aí não havia laudos, a gente também foi pelo caminho normal que o mundo inteiro faz. E eu até indico esse caminho. Você acha que seu filho é demais em alguma coisa? Ah, ele é agitado demais, ele é estressado demais. Leva no psicólogo primeiro, só pra você ouvir do psicólogo. Não, ele é normal. Aí você está liberado para agir. Porque se a criança não tem nenhum tipo de necessidade especial, então tá faltando um pai e uma mãe mais especialzinho. E aí foi o nosso caso, a gente teve que assumir a postura de autoridade na vida dos nossos filhos. O Arthur teve uma época de palavrão, teve uma época de resistência, ele era muito ansioso, ele chegou a se machucar pra mostrar, tipo, frustração pra nós. E assim, a gente teve que ter um pulso forte em alguns momentos e teve também que orar e pedir pra Deus libertar, pra Deus mostrar, pra Deus dar sabedoria, porque o Senhor, ontem eu até falei isso, o Senhor, ele não é imprudente. Ele dá ao ser humano para criar outro ser humano. Parece uma loucura. Mas é porque Deus não te dá para você criar sozinho, ele te dá para você criar através da dependência dele. Então, se você assumiu a maternidade e a paternidade, busque no Senhor a sabedoria, na palavra de Deus e na oração. E também busca as igrejas. As igrejas, quase todas as igrejas têm curso de criação de filhos. E nesses cursos, nenhum sai da palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala, educa a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. Não economize a vara ao filho, para que quando ele crescer, você não chore por ele. E isso é muito drástico. Você hoje corrige seu filho para que quando ele for adulto, ele não precise ser corrigido por adultos. Às vezes eu falo para os meninos, Arthur, eu tô fazendo isso aqui agora com você, eu tô te corrigindo agora com você, porque eu não quero que quando você crescer, você faça isso. Porque quando você fizer na vida adulta uma atitude proporcional à vida adulta proporcional agora, por exemplo, pegar algo de alguém. Se você pegar algo de alguém hoje, sua mãe briga com você, te faz devolver e te repreende. Na vida adulta, se você não tiver aprendido, se você pegar algo de alguém, você vai pra cadeia. Você vai apanhar no presídio. Se você brigar com o seu amiguinho do jeito que você briga, se você for violento, você vai morrer na rua. Você entende?
Porque ele vai estar crescendo com meninos que foram totalmente desajustados, que vão virar adultos desajustados, que não vão suportar pressão, e na hora que seu filho tiver o mesmo coisa, imagina essas duas crianças sem suporte de pressão. Vai se matar. Então você está protegendo seu filho quando você disciplina ele. Não retenha a disciplina. Seu filho não é um nenezinho para sempre. Comece a tratá-lo para treiná-lo. Que eles não são pets, eles não são ursinhos de pelúcia. Eles são adultos em treinamento. Adultos em treinamento. Eles são pequenos adultinhos em treinamento. E hoje os testes são pequenos para que quando eles crescerem, quando os testes verdadeiros vierem, eles já terem passado por aquilo, ter vencido a prova pequena, para que a prova grande não pegue eles de surpresa e eles possam ser aprovados. Meu bem, a gente guarda os nossos só uma dúvida. O Arthur foi no psicólogo quando? Tinha 3 anos. Era a época que eu tava transtornado. Por que ele precisou de ir no psicólogo? Porque não tinha um pai dentro de casa com atitude coerente. Tinha um pai que tava igual a borboleta, querendo ser feliz pra fora. Abandonando a família. Aí precisou de levar no psicólogo. Por quê? Porque não tinha um pai. Tinha só uma mãe desesperada, sem saber, porque ela também era vítima da pancada que eu tava dando. Eu tava atacando ela e tava atacando ele e a outra filha que tinha acabado de nascer. Aí, isso reflete na vida dele. Criança. O Arthur tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Com depressão. Mas por quê? Mas falavam na frente dele assim, não, nós vamos separar, nós vamos fazer isso. Não, mas ele sentia. Ele sentia que tinha alguma coisa errada. Marido, você que tá vivendo uma vida torta, que você tá consumindo pornografia, que você tá adulterando, mulher, você que tá adulterando, você que tá fazendo isso aí. Você acha que é inocente, você tá achando que é um romance que você tá vivendo? Você tá destruindo a vida de seus filhos. Eles percebem. Eles só não sabem identificar exatamente o que é, mas você tá destruindo a vida deles. As crianças, elas são sensíveis, elas têm percepção espiritual. Assim como um adulto consegue ter percepção espiritual, talvez até mais, às vezes, as crianças sentem. Então, tipo assim, a gente não brigava na frente deles, mas ele estava sentindo no ambiente que algo estava errado. E isso gerava insegurança, frustração, agressividade, ansiedade, autoflagelação, porque ele começou a se machucar. E aí disso gerou mudança de comportamento na escola. Então, e o mais interessante, quem me convenceu na época de buscar uma ajuda foi o pastor que era dono da escola. Ele falou, ó, ele teve uma grande mudança de comportamento. E a idade, 3 anos de idade, a criança ela não cria nada, ela reproduz o ambiente. Aí eu falei, mas não tem nada acontecendo. Especificamente, eu não achava que ele estivesse vendo nada que pudesse estar gerando aquilo nele. Então, pelos olhos naturais, eu falei, mas não tem nada. Mas espiritualmente ele estava sentindo. Espiritualmente ele estava sentindo. E aí, quando a gente levou na psicóloga, que também foi uma mulher de Deus, ela começou a falar comigo, como que tá o casamento, e foi sondando a família, e aí a gente foi entender, o problema dele não é um laudo, o problema dele não é físico ou mental, o problema dele é o ambiente que ele está, é o espiritual da casa dele que está caindo, que o inimigo está atacando e está vencendo. Naquela época ele estava vencendo. E aí eu me posicionei em oração e a gente segurou as pontas e Deus fez a obra e restaurou a nossa casa. E as feridas que o diabo produz, não fiquem desamparados. Deus pode curar. Ele vai curar. Deixa eu tocar num assunto sensível. Pai que onde o filho é obeso, filho pequeno. Normalmente, os irmãozinhos são obesos, o pai é obeso, a mãe é obesa, a casa é obesa. E você fica com dó. Eu já vi pai falando assim, não, mas eu fico com dó, os bichinhos querem comer. Aí você faz um teste, vai nessa casa e fala assim, compra um Burger King do mais bruto e dá pro seu pet. Tá doido? O cachorro vai passar mal. Aí você, pro seu filho você dá. Você tá entendendo? O que você acha que é bonitinho hoje, porque realmente os gordinhos pequenininhos é bonitinho demais. É lindo. Só que ele vai crescer e ele vai ter uma série de problemas na vida adulta dele. Você está matando seu filho precocemente. Eu preciso falar isso de forma dura com você. Só que às vezes a sua falta de autocontrole, a sua forma errada de lidar com comida, a sua forma errada de lidar com atividade física, com sedentarismo, tá replicando neles. E eles vão pagar caro por isso.
Entenda, marido, mulher, vocês, se vocês vivessem sozinhos, ermitão, lá no meio do mato, as suas atitudes não iam refletir em ninguém. Só que hoje, tudo que vocês fazem, todas as decisões que você toma para a sua vida, reflete na vida deles, na vida da sua esposa, na vida de todo mundo à sua volta. Cada besteira que você fizer na sua vida, reflete em todo mundo paga pelas besteiras, por causa de decisão errada sua. Se você não se importa com a sua vida, pelo menos se importe com a vida deles. Porque você tá achando bonito. E é pesado falar sobre questão de obesidade, porque tentaram dizer que isso é uma doença. Como se a pessoa fosse uma vítima. Mas por quê? Observa. Os adultos não são vítimas, mas as crianças são. Elas são, porque o pai e a mãe comem tudo errado, vivem uma vida de obeso, os meninos são. Eles realmente vão crescer problemático. Você está estragando a vidinha deles, presta atenção nisso. Comece a olhar para seus filhos com amor de verdade. O amor de verdade não é aquilo que dá tudo. Olha, eu vivi uma vida de restrições até chegar aqui. Hoje eu tenho condição de dar o que eu quiser para os meus filhos, só que eu não dou. Os meus filhos hoje moram em condomínio fechado de luxo. Meus filhos têm uma condição financeira familiar muito boa. Só que os amiguinhos deles têm presentes maiores. Têm presentes mais caros. Têm tecnologias melhores. Eu já vi gente muito simples dar carrinho de 4 mil reais pro filho. Gente que não tinha nem condição disso. Por quê? Porque eu quero dar o melhor pro meu filho. Entenda. O melhor não é o mais caro. O melhor às vezes é restringir ele, porque se você der tudo pra ele, ele vai crescer sem saber como conquistar as coisas. O Arthur não tem nem mesada. Sem valorizar. O Arthur não tem mesada. Você quer comprar coisa, meu filho? Quando ele foi comprar o óculos dele, ele se virou pra comprar. Ele se virou pra comprar. Eu já tô ensinando meus filhos desde pequeno que ele tem que fazer o dinheiro dele. Eu já falei pro Arthur, meu filho, não conte com herança. Não conte com isso. Por quê? Não é porque o papai quer mal de você, não. É porque eu quero que você faça as suas coisas. Eu quero que você construa as suas coisas. Tem muita coisa pra falar sobre criação de filho. Mas acho que eu já vou encerrar nesse vídeo aqui. Mas é bom a gente começar esses assuntos. Deixa um comentário aí pra nós. O que vocês esperam? Quais assuntos você gostaria que a gente tocasse? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tem interesse dos bonés e quiser abençoar nosso ministério através da aquisição dos bonés, vou deixar o link aí, tá? Que Deus te abençoe muito. Amém. E tamo junto. Valeu. Ai, que dores. Oh, Senhor.